Nesse vídeo você vai ver sobre o Apache Kafka CDC, especificamente tendo um arquivo como source e o Mongo como sink. É um vídeo hands-on. Vamos para a vinheta. Olá pessoal, eu sou Antônio Bruce, aqui da CIGTS, e vamos estar falando do cenário que a gente trouxe para vocês, tá bom? Cenário de demo, a gente tem um arquivo CSV como source, ou seja, source de informações. Esse arquivo a gente está usando o conector Expandir CSV para ficar monitorando quando que esse arquivo entra no diretório, né, de extensão CSV. Quando a gente mostrar o código, vocês irão ver onde que a gente faz a programação declarativa disso, né? E aí, o que acontece? Esse arquivo ele entra no diretório e ele é consumido pelo conector. O que é o consumido? As informações do arquivo, das linhas, elas são armazenadas aqui num tópico Kafka. Ao mesmo tempo, né, é criado o esquema registry, na primeira vez que esse arquivo, né, ele for consumido. Feito isso, desse tópico, a gente vai criar também um outro conector, nesse caso um sink, apontando para um Mongo, né, para um banco de dados Mongo. E esse sink connector do tipo Mongo, ele vai enviar essas informações que foram armazenadas nesse tópico para uma collection. Tá? Logicamente que esse tópico na qual os dados vieram do arquivo podem ser consumidos também por outros consumidores, como um sink file stream, ou uma aplicação ML, ou um microserviço. Tá legal? Esse é o cenário que eu vou mostrar para vocês. Só para quem, como é o vídeo hands-on, eu não vou entrar em detalhes de funcionamento do Kafka, do Worker, nem nada, mas só relembrando, os sources são os conectores que extraem informações e o sink aqueles que enviam informações baseado no Kafka, né? Então a gente tem o Cluster Connector, que é responsável pela escalabilidade dos seus conectores, e você tem aqui o Kafka Cluster, que é responsável pelos seus tópicos, partitions, etc. E aqui a sua aplicação, né, que pode ser criada, por exemplo, usando API Streams, para você criar uma aplicação de detecção à fraude, ou mesmo microserviço, né? Então a informação ele vem do source, passando pelo conector, indo para o tópico, no broker, a sua aplicação consumindo, inserindo em outro tópico, indo para um outro conector do tipo sink e chegando ao seu destino. Tá legal? Por último, aqui no confluent.io/hub é onde estão todos os conectores, né? Sejam eles gratuitos ou não gratuitos, seja sink, source, tá legal? Então vamos para o hands-on. O que a gente vai fazer? Apache Kafka CDC, leitura de um arquivo para um tópico e depois para o Mongo usando o conector em modo distribuído. Vamos lá! Eu vou mostrar para vocês aqui o ambiente primeiro, né? Então esse ambiente eu fiz um Docker Compose, e esse Docker Compose tem o Kafka, tá legal? O broker, o schema registry que a gente vai estar utilizando e o Landup. O Landup vai servir para a gente visualizar os conectores e configurar eles também, tá bom? Essa imagem é legal porque ela vem com o Landup mais de 20 conectores previamente instalados, tá? Mesmo assim, o que eu pus aqui? Eu pus um conector adicional nesse volume aqui, tá bom? E também um volume que é o arquivo que vai ser processado pelo conector, tá bom? E que a gente vai armazenar no tópico, e do tópico a gente vai para o MongoDB, tá bom? Falando em MongoDB, a gente tem o MongoDB aqui, com usuário e senha, e o Mongo Express também, que serve para você, que serve como interface visual, né? Do que está armazenado no banco de dados, entre outras coisas, tá bom? Então a gente vai usar esse Mongo Express para isso, tá legal?
Então vamos lá. Outra coisa também é o conector, que é esse diretório aqui. Para baixar o conector no site da confluent.io/hub, tá? E aqui tem o arquivo que vai ser processado. Esse arquivo que vai ser processado está aqui nesse diretório unprocessed. E aí esse arquivo, deixa eu mostrar para vocês. Ele tem alguns dados, tá? E o importante é essa primeira linha aqui, que a gente vai ver uma configuração do conector, que essa primeira linha aqui vai ser super importante para a gente. Daqui a pouco eu falo sobre ela, tá? E outra coisa é o account balance, né? Reparem que esse cara aqui é decimal. Também a gente vai gravar no MongoDB o mesmo decimal aqui, tá? Você pode gravar string também, mas a gente vai respeitar a tipagem desse carinha aqui, tá bom? Então, agora a gente vai para a linha de comando, né? Então, na linha de comando, vamos ver o que está rodando aqui. Absolutamente nada. Então, vamos subir o Docker Compose, tá bom? O Docker Compose está aqui no diretório do Landup. Então, vamos lá, Docker Compose. up-d. Beleza. Aqui a gente sobe o Kafka e tudo relacionado a ele, o Mongo e o Mongo Express. Beleza. E aí, para a gente visualizar o que está sendo levantado, né? A gente vai aqui para a gente iniciar o Landup. Iniciar o Landup não, a gente vai para acessar o Landup. Então, localhost na porta 3030, que é onde está o Landup. E o Mongo Express, ele está na porta 18081, tá bom? Que ele já entrou aqui. Beleza. Daqui a pouco a gente vai ver aqui os esquemas que já vêm com a configuração dessa imagem, tá? Legal. Então, o Landup já subiu, tá? Então, aqui ele já vem com alguns tópicos aqui. E a gente vai criar um tópico agora aqui para receber os dados que virão do arquivo, tá? Para isso, a gente vai entrar no container, que está rodando o Kafka, né? Então, docker ps-a. Pegamos aqui o ID do container e a gente entra no container, que é esse cara aqui. Entrando, a gente cria aqui o nosso tópico, né? Que já tem aqui no meu cache. Beleza, criamos o tópico. Legal. A gente vai para o Landup. Vai aparecer aqui, ó. Apareceu. Agora a gente vai lá para o conector. Então vamos criar um conector aqui. New. De novo, né? Legal do Landup é que ele já vem com vários conectores, né? Tanto o source quanto o sinks. Obter e enviar informações, né? Obter da fonte, mandar para o tópico e enviar informações do tópico para o seu destino, né? Então, se você quiser trabalhar com IoT, você pode usar o MQTT, tá? Se quiser trabalhar com, sei lá, Bloomberg, Cassandra, então isso é bem legal. Aqui está o conector que a gente pôs lá no nosso volume do Docker Compose e a gente vai usar esse cara aqui. Beleza. Aí eu vou fazer aqui um paste da configuração desse conector aqui. Eu vou explicar para vocês o nome. Aqui a gente tem a classe na qual vai ser instanciado, né, esse conector. O nome do tópico na qual a informação vai ser armazenada, ou seja, o arquivo para esse tópico. Vamos utilizar, se lembra lá da primeira linha do CSV, essa aqui a gente vai utilizar, ou seja, a gente está dizendo que existe um header, e esse header sim é a primeira linha, tá? A gente vai gerar um esquema, que é a estrutura do arquivo que a gente está consumindo, a gente vai gerar um esquema. Isso é legal para que a gente, tanto os novos produtores quanto consumidores, saibam do padrão
né, da estrutura padrão que a gente está criando. E a gente está criando isso através desse conector, tá bom? A gente está dizendo que a chave, né, vai ser baseada aqui no ID.cli, que está lá no nosso arquivo, né? Essas três linhas aqui, a gente está falando que a gente está fazendo um cast ou uma transformação de tipos, tá? A gente vai pegar uma transformação de valor e a gente vai pegar esse campo que é o client ID, a gente está dizendo que é int, e o account balance a gente está dizendo que é float. Você lembra lá que eu falei para vocês lá do decimal, tá? E vai ser esse cara aqui, como a gente vai salvar ele no tópico como tipado, quando ele for para o Mongo, ele também vai tipado. Isso é bem legal, tá? Aqui a gente está dizendo que tudo que cair naquele diretório, que diretório? Esse diretório de input, tudo que cair nesse diretório de input que for .csv, este conector ele vai processar, tá? Processou ele, vai cair aqui no finish. Deu algum erro, vai cair aqui, tá? Então esse aqui é o conector. Se você quiser executar na linha de comando, você pode usar o curl aqui, tá bom? Então, feito isso, a gente faz um create. E repara o seguinte, que a partir do momento que você criou o conector, o arquivo estando lá naquele diretório e o tópico tem que ser criado, e o arquivo estando lá, o que vai acontecer? Ele vai ser processado, tá? Então, ele sendo processado, o que isso quer dizer? Que aqui no nosso tópico, a informação já está lá. Que informação? Do arquivo, né? Então, vamos ver aqui como que está aqui, ó. Olha lá. Aqui ele já botou aqui, associou o key da mensagem com o ID.cli que estava no arquivo e os valores, né? Então reparem também aqui, ó, que o account balance é float, ó, e o ID.cli é int. Tá legal? Então esse aqui foi o primeiro passo, ou seja, a gente leu desse arquivo e agora a gente vai jogar pro Mongo, tá? Antes de mostrar o processo de jogar para o Mongo, deixa eu mostrar para vocês também o esquema, tá? Então aqui a gente tem o esquema que foi criado. Então a gente tem o esquema do tópico value e o key, tá? Então justamente a estrutura do valor da mensagem que está sendo armazenada no Kafka e aqui a estrutura da chave da mensagem, tá? Então a chave da mensagem está usando o ID.cli, que está lá naquele arquivo que vocês viram, e aqui o valor da mensagem tem toda a estrutura também do arquivo, tá? Com as suas tipagens, tá bom? Int para ID.cli, o resto é string e o account balance sendo float. Então isso aqui é super útil para produtores e consumidores manterem a mesma estrutura de mensagens, tá bom? Agora vamos lá para a parte do Mongo. Então, para a parte do Mongo, a gente volta aqui, que já que o Mongo está aqui no ar, né? Então vamos criar o nome de banco de dados como db demo cdc. Tá legal? Beleza. Aí dentro do banco de dados a gente vai criar a coleção. O nome da coleção vai ser demo cdc. Tá bom? Então a gente cria a coleção. Beleza? Repare que não tem nada. Tá legal? Absolutamente nada. Agora, para vocês não ficarem dependendo de uma interface administrativa do Mongo, a gente vai fazer na linha de comando o usuário que o conector necessita para guardar as informações. Aqui a gente vai voltar para o nosso Docker. A gente vai pegar a imagem do container, como a gente fez lá com Kafka, tá? Então a gente pega aqui a imagem que é essa aqui e a gente entra no batch dele. Feito isso, a gente vai entrar no Mongo Shell e a gente vai usar o usuário administrador. Beleza?
Agora a gente vai se autenticar. Com passwords que a gente definiu lá no Docker Compose. Agora a gente vai criar o usuário. Para criar o usuário, eu vou fazer um copy paste aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro. Beleza. Usuário criado, vamos só dar um show. Feito. Agora a gente pode sair daqui, né? E o próximo passo é ir justamente para criar a outra parte, que é o outro conector, um conector do tipo sync, que vai jogar coisas lá no nosso MongoDB, tá? Então agora a gente vai fazer um copy paste aqui, e aí eu vou explicar para vocês. Aqui é o nome do conector, aqui é a classe que está sendo instanciada, e aqui é a string de conexão. Esse cara aqui é o container, esse aqui é a imagem que está lá no nosso Docker Compose, e esse aqui é o usuário e senha. Aqui a gente tem a inserção com KCQL. O KCQL, o que ele está falando? Esse aqui é o tópico na qual a gente vai buscar informação e a gente vai inserir aqui nesta collection, tá bom? O nome do tópico, quantidade de tarefas simultâneas e aqui o nome do banco de dados. Feito isso, a gente faz um create e automaticamente ele vai executar esse cara. E se der algum problema, vai aparecer aqui. Tá vendo que não deu nenhum, né? Tá tudo verdinho aqui, tá bom? E agora a gente vai lá para a nossa coleção. Repare que aqui eu não dei o refresh ainda, né? Então vamos dar um refresh para ver os dados. Os dados foram todos inseridos aqui. Tá legal? E aí se a gente clicar, a gente vai ver o ID que foi inserido aqui, né, como campo. O ID do objeto do nosso Mongo. Tá legal? Outra coisa interessante, legal, o que é? É aquele nosso account balance. Lembra lá do account balance? E também nosso ID clear. Esse ID clear como int e esse account balance como float, né? Respeitando a tipagem, tá? O que a gente fez? Arquivo, tópico, Mongo. É isso que eu queria mostrar para vocês. Grande abraço, gente. Até a próxima.